Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Braga Alves. Eu sou uma das idealizadoras do Ciclo, Circuito de Artes e Conceitos de Londrina, junto a Maria Fernanda Coelho, Janaína Ávila e a nossa maravilhosa, fortíssima e corajosa equipe. Estamos aqui para encontrar essa noite com Mário Biagini, diretor associado do Work Center Jazz Grotowski Thomas Richards e diretor do Open Program. Mário tem sido um contribuinte central para a investigação prática do Work Center, levada a cabo durante mais de 30 anos. Desde 1986, Biagini é uma figura-chave da investigação deste centro no domínio da arte como veículo e no terreno da ação social. Depois de anos de intensivo treino sob a supervisão de Grotowski, como ator e diretor, cria, em 2017, uma nova equipe no Work Center, o Open Program, que desenvolve a prática artística no campo do trabalho teatral, mantendo, ao mesmo tempo, uma porta aberta para comunidades, grupos e indivíduos não necessariamente pertencentes ao mundo do teatro. A prática do grupo no campo das artes performativas é uma circulação orgânica entre a investigação interna do Work Center e o contexto social mais amplo, muitas vezes no cruzamento de barreiras culturais, políticas e étnicas. Coprodutores do Ciclo e parceiro fundamental nas ações do cartão de visitas e giros de tradição, vem aqui hoje para conversar conosco sobre Dies Irae, o absurdo teatro interiores show. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. No, in English. In inglês. Thank you, Patrícia. Thank you also for your introduction. Muito obrigado também pela sua introdução. So I'm going to introduce Eduardo. Então, eu vou introduzir o Eduardo Oliveira Landim, who is also a member of the team to which I am part, que é também um membro do time que eu faço parte, the Open Program, o Open Program, and who is helping us with the translation. E que está ajudando a gente com a tradução. It's right to start with thanking people. É correto começar agradecendo as pessoas. Because in our kind of work, nobody does anything alone. Porque no tipo de trabalho que a gente faz, ninguém faz nada sozinho. A director without the actor is nothing. Um diretor sem os atores não é ninguém, não é nada. And I know that I said I was going to talk about composition. E eu sei que eu falei que eu ia falar sobre composição. But I would like to tell you something that happened a couple of days ago. Mas eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu alguns dias atrás. We were preparing all the material for the festival. A gente estava preparando todo o material para o festival. We were composing this material. A gente estava compondo esse material. And composition, it's a very absorbing activity. E composição é uma atividade muito que absorve muito a gente. And we started to post information. E a gente começou a postar informações. And an old friend reminded me that something was missing. E um antigo amigo me lembrou que estava faltando alguma coisa. Uma amiga. Uma amiga me lembrou que estava faltando alguma coisa. And it's true, I forgot. E é verdade, eu tinha esquecido. And I felt really bad. E eu me senti muito mal. And this feeling bad was good. E esse me sentir mal foi bom. The film of Dies Irae was made by Jacques, who's here, and his colleagues. A filmagem do Dies Irae foi feita pelo Jacques, que está aqui, e os seus colegas. And it was made inside a very large project. E foi feito dentro de um projeto muito amplo. With many partners, organizers, many countries. Com muitos parceiros, muitos organizadores, vários países. And at the heart of all this project was theater in Vienna. E no coração desse projeto o coração desse projeto foi no teatro em Viena.
The coração era o teatro. O coração desse projeto era o Teatro de Viena, See, that was director at that time by Gül Gürses. que foi dirigido na época Pela pela Gül Gürses. Gulguzes. Desculpa pela pronúncia. A very good friend and exceptional woman. Muito, muito querida amiga e uma mulher excepcional. And by a very small team of people who worked throughout this long 3-year project. E com um grupo de pessoas muito pequeno que trabalhou por todos esses 3 anos do projeto. I remember some of them. I remember Elfie. Eu lembro alguns deles, eu lembro de I Elfie, remember Carl. Carl, And I see, and then there were many other people e também tinham várias outras pessoas in different countries. I see here there is Andonis Diamantis. de outros países. Eu vejo aqui que tem Antunes Diamantis. And we did Dies Irae in a tavern, in a small village in the center of the island of Crete. E a gente fez Dies Irae numa taverna, numa pequena vila, de uma In ilha, Aldeia. de uma pequena aldeia na ilha de Creta. See. And like this, there was Anatoly Vasiliev in Russia. E também tinha Anatoly Vasiliev em Rússia, But Anatoly na Vasiliev means Rússia. Desculpa. Anatoly Vasiliev means everybody also who was working with him and whose names are not remembered. E Anatoly Vasiliev significa também todas as pessoas que estavam trabalhando com ele, cujos nomes a gente não se lembra. So this is the main thing about theater. Então, essa é a coisa principal sobre teatro. Jouvet, the great man of theater in France, Jouvet, esse grande homem do teatro na França, said that finally theater is about friendship. falou que, na verdade, teatro é sobre amizade. I guess he was talking about quality of friendship. Eu acho que ele estava falando sobre qualidade de amizade. And this is the same that we see with Ciclo. Isso é a mesma coisa que a gente vê com o ciclo. There is this art of composing the efforts of different people. Tem essa arte de compor o esforço de diferentes pessoas. And there no one is getting €1 out of it, or €1. E no final das contas, ninguém está ganhando €1, nem R$1 com So, isso tudo. so there is another motivation. Então, quer dizer que tem uma outra motivação. Composition, what it is? Composição. O que é? It's the act of organizing a fact of life. É o ato de organizar um fato da vida. And it is very much used in all forms of art. E é muito utilizada em todas as formas de arte. To make an example, if somebody dies in my family or a friend, I cry. Para fazer um exemplo, se alguém morre na minha família ou um amigo, eu choro. It's a fact of life. É um fato da vida. But a lamentation song, it's a composition. Mas um canto de lamento é uma composição. Not in the sense that it has a composer, Não no sentido de que teve um compositor, but in the sense that it's this organized, that it is this fact of life, of sorrow, which is organized. mas no sentido de que tem um fato da vida, ou um fato da vida de sorrow, A pena. da pena, que é organizado. The manifestation of sorrow is organized. Que a manifestação da pena é organizada. Or a love declaration is a fact of life. Ou uma declaração de amor é um fato da vida. But a poem about a beloved, it's a composition. Mas um poema sobre um amante é uma composição. So that's the difference between life and composition. Então, essa é a diferença entre a vida e a composição. In theater, composition has also a very basic level. No teatro, composição tem também um nível muito básico. For example, that if you put two people on stage, there should be a certain distance between them. Por exemplo, se você coloca 2 pessoas no palco, tem que ter uma certa distância entre elas. Or two actors who are talking on stage Ou 2 atores que estão falando no palco, as if they are alone. como se eles estivessem sozinhos. Sorry, there is the train. Desculpa que tem o trem passando aqui.
even if they are talking as if they are alone, mesmo se eles estão falando como se eles estivessem sozinhos, as Stanislavski said, como o Stanislavski falou, they should at the same time talk in a way that the public can see them. eles têm que falar ao mesmo tempo de um modo que o público possa ver eles. So they will be 3/4, not 90 degrees. Então, nesse caso, vão ter 3/4 e não 90 graus. In this, cinema is different Nesse caso, cinema é diferente, because a big part of cinema is the composition of the frame. porque grande parte do cinema é a composição da moldura. So you can take me in the silhouette. Então, você pode, por exemplo, me pegar pela silhueta. Another, let's say, basic element of composition has to do with where the spectator should look. Um outro elemento básico da composição tem a ver com onde o espectador tem que olhar. Which action he should see on stage and which he does not need to see. Quais são as ações que ele tem que ver no palco e quais são as ações que ele não tem que ver. Sim. And you have a very good example in the film of action that is streaming right now on Ciclo website. E vocês têm um exemplo muito bom do filme do Action que está agora sendo exibido em streaming no site do Ciclo. You see in action, in a certain moment, Thomas, who is born from under the woman as a child, as an old man, sorry. Você vê no Action um momento em que o Thomas ele nasce de uma mulher como um homem velho. And first he is behind this woman, Marie, and he has no stick. Antes ele está atrás dessa mulher, Marie, e ele não tem um bastão. But when he is born, he has a cane as an old man. Mas quando ele nasce, ele tem uma bengala como um homem mais velho. And I was, at that time when we were doing action, I was welcoming the people, and after the action, I was greeting them, and they were going away. E na época, quando a gente estava fazendo action, eu estava recebendo as pessoas e estava me despedindo delas quando elas iam embora. And no one ever asked me, where did the stick come from? E nunca ninguém me perguntou, mas da onde que veio a bengala? And I think that nobody ever even asked that question of very few people. E eu acho que ninguém nunca se perguntou, nunca se fez essa pergunta, ou muito poucas pessoas. So now if you look at the film, you can see why they didn't see. E agora, se vocês olharem bem para o filme, para a filmagem, vocês vão ver por que ninguém via. I was carrying the stick. Eu estava levando a bengala. And I was giving it to Thomas. E eu estava entregando ela para o Thomas. But the editing of that scene, of that fragment, Mas a edição daquele fragmento was made in such a way that the attention of the people watching was in another place, in that second. Foi feita de um modo para que a atenção das pessoas que estivessem assistindo fosse para outro lugar, naquele momento, naquele segundo. So this is quite basic, where the spectator should look. Então, essa coisa é uma coisa bastante básica, ou seja, para onde que o espectador tem que olhar. And this is the work of the director. E esse é o trabalho do diretor. But also, look at the implications. Mas também olhar para as implicações disso. Because it means that in theater you can make things appear. Porque isso significa que no teatro você pode fazer com que as coisas apareçam. Invisibly. Invisivelmente. Just by distracting or attracting the spectator. Somente por distrair ou atrair o espectador. Now, it's very good that we decided with the programmers of Ciclo to put Dies Irae and I Am America one after the other. Então, é muito bom, muito importante que a gente decidiu junto com os programadores do Ciclo de colocar Dies Irae e I Am America um depois do outro. You can still see them. Vocês podem ainda ver. And
because the two performances were made in completely different ways. Porque as duas performances, os dois espetáculos teatrais foram criados em two different ways. Foram criados em dois modos diferentes, Completely different. completamente diferentes. In Dies Irae, one of the main techniques was exactly composition. Em Dies Irae, uma das técnicas principais era exatamente a composição, Meaning the creation of organized sequences of vision and sound. o que significa a criação de sequências organizadas de sons e sequências organizadas visuais e sonoras. Sim. And in the film you cannot really see because we had to choose one point of view. Mas na filmagem a gente não consegue ver exatamente porque a gente teve que escolher um ponto de vista. But the performance was visible from two different sides. Mas ao vivo o espetáculo era desenvolvido por dois lados diferentes. It was visible. O espetáculo era possível de ser visto por dois lados diferentes. So the spectators were in front, other spectators. Então os espectadores ficavam em frente a outros espectadores. And the editing was working for both sides. E a edição estava funcionando para ambos os lados. So if you could not see something from one side, you could see something else from the other side. Então, se você não conseguisse ver alguma coisa de um lado, você ia conseguir ver alguma outra coisa de outro lado. At that time, we were doing action Naquela época, a gente estava fazendo action with a smaller team of people, com um grupo menor de pessoas. and we were doing something else that called the twin, an action in creation. E a gente estava fazendo um outro trabalho que se chamava o gêmeo. Action em criação. Uma ação em criação. O gêmeo, uma ação em criação. And in this work, in development, everybody of the work center was involved. E nesse trabalho de desenvolvimento, todo mundo do Work Center estava envolvido. This work then arrived to be another piece directed by Thomas called The Letter. E esse trabalho chegou a ser um outro espetáculo teatral dirigido pelo Não Thomas. espetáculo, uma peça, uma obra. Uma peça, uma obra, dirigida pelo Thomas, chamada The Letter. A Carta, With a small group of performers. com um grupo menor de performers. And Performers. but at that time, many young members of the team Mas naquela época, muitos atores jovens do grupo didn't really have the capacity to compose and execute a composition. não tinham, na verdade, a capacidade de compor e executar uma composição. Because this is something that needs to be learned. Isso é uma coisa que tem que ser aprendida. Somebody is more gifted for it, somebody less. Algumas pessoas são mais talentosas para isso, algumas pessoas menos. But it's not natural. Mas não é natural. It's not like just organic acting, Não é como uma atuação orgânica, which some people can do without learning. como algumas pessoas podem fazer sem aprender. For example, if you have a stop, Por exemplo, se você tem um stop, you should know the difference between a stop and a pause. você tem que saber a diferença entre um stop e uma pausa. In a pause, the effort is suspended, Na pausa, o esforço é em suspensão, sim, or it's even diminished. ou às vezes um pouquinho diminuído. I'm doing something and I take a pause. Eu estou fazendo alguma coisa e eu faço uma pausa. I do less. Eu faço um pouquinho In a menos. stop, Num stop, the effort is augmented in the moment of the stop. o esforço aumenta no momento da parada, do stop. In the moment in which I should freeze a line of actions, No momento que eu tenho que congelar uma linha de ações, in the moment of the stop, all the actions should still be there. no momento que eu paro do stop, todas as ações têm que estar ainda lá.
And then maybe you have to do this in synchronization with other people with a certain rhythm. E provavelmente você teria que fazer isso em sincronia com outras pessoas. So you should be able to mobilize into a stop, Então você tem que ser capaz de se mobilizar para um stop, but being aware at the same time of the rhythm of your partners. mas ao mesmo tempo atento ao ritmo dos seus colegas. So in this sense, the Azira is like a clock. Então, nesse sentido, Diezir é como se fosse um relógio. Thomas and I, we had a certain training with that. E Thomas e eu, a gente teve um certo treino com isso. It's not training. Training is more for athletes. Não é, na verdade, treino. Treino é mais para atleta. Let's say experience or apprenticeship. Ou a gente pode dizer experiência ou aprendizado. Because in the first years working with Grotowski, Porque nos primeiros anos, trabalhando com Grotowski, we had to create many short fragments of actions, of scenes. a gente teve que criar várias cenas curtas. For example, I remember one time Por exemplo, eu lembro uma vez where I did a piece about a man in a tempest que eu fiz uma cena sobre um homem numa tempestade who meets the devil. que encontrava o diabo. And I remember Grotowski saw my first proposition Eu lembro que o Grotowski viu minha primeira proposta and he told me, Mario, in the true theaters, they have certain machines. Ele me falou, sabe, Mário, nos teatros de verdade eles têm algumas máquinas. And these machines, they can make the wind. E essas máquinas, elas podem fazer o vento. So you can walk towards the machine and the wind is moving your coat. E aí você pode andar em direção à máquina e o vento da máquina está movendo o teu casaco, o teu cabelo. So you should do the same thing without the machine. Então você tem que fazer a mesma coisa sem a máquina. The people who watch should believe that you are walking against the wind. As pessoas que estão assistindo têm que acreditar que você está andando contra o vento. And I worked a few months on a fragment of maybe 3 minutes. E eu trabalhei alguns meses nesse fragmento de 3 minutos. I had a coat, a leather coat, Eu tinha um casaco de couro, and I had to create a kind of choreography e eu tive que criar uma espécie de coreografia where I was moving the coat onde eu estava movendo o casaco as if I was bringing it to me, como se eu estivesse trazendo ele para mim, resisting the wind. resistindo ao vento. So you see here there is another kind of effort, different from the stop. Por exemplo, aqui, vocês veem, tem um outro tipo de esforço que é diferente do esforço do stop, Which is resistance. que é a resistência. I'm moving forward with this hand, Que eu tô indo me movendo para frente com essa mão, but I am creating a resistance in the movement, mas eu estou criando uma resistência no movimento, which also changes the tempo rhythm. que também muda o tempo ritmo. This is part of composition in the work of the actor. Isso é parte da composição do trabalho do ator. Often I see young actors who do pieces related to something that is important for them. Às vezes, often, Às vezes. isso. Às vezes eu vejo Somente, frequentemente eu vejo atores jovens fazendo alguns trabalhos que são importantes para eles. About something that is important for them. Fazendo alguns trabalhos sobre alguma coisa que é importante para eles. But that's a fact of life. Mas isso é um fato da vida. Often they are not aware that they should sculpt what they do. Muito frequentemente eles não estão atentos ao fato que eles precisam esculpir o que eles fazem. So that it's not only a fact of life. Para que não seja somente um fato da vida. Facts of life are beautiful, horrible, enchanting, boring, anything. Os fatos da vida são bonitos, horríveis, encantadores, chatos, qualquer coisa do tipo. But we should also play with the space
Mas a gente precisa também brincar com espaço, and the time, com tempo, and that's related to composition. e isso é relacionado à composição. For example, an actor who does a solo, Por exemplo, um ator que faz um monólogo, um solo, a young actor, um ator jovem, he will come and he will be in the center stage, ele vai chegar, ele vai ficar no centro do palco, completely frontal. completamente frontal. Why? Por quê? This is just because the room is square. É somente porque o cômodo, a sala é quadrada. Already a diagonal has something more interesting. Já uma diagonal já tem uma coisa de mais interessante. In this, looking at works of art from the past can be helping. Nesse caso, olhar para os trabalhos de arte do passado pode ajudar. For example, to look at paintings of Italian Renaissance. Por exemplo, olhar para quadros, pinturas de italianos de Rinascimento italiano. do Renascimento italiano. For example, Raffaello, Por exemplo, Raffaello, or the wedding of Mary and Joseph. ou o casamento de Maria e José. I can send you maybe. Can I send here Eu posso something mandar like talvez para vocês. Posso mandar alguma coisa para vocês, tipo? yes, it's this one. Let me see if I can send it on Achei aqui. because Peraí, this is deixa eu ver very clear. deixa eu ver se eu consigo mandar, porque isso aqui é muito Chat claro. here, Peraí, no? chat Type message here. aqui, peraí. And then how do I do? Como é que eu faço aqui? Acho que Like this? assim? Did you receive it? Vocês receberam isso, gente, que eu mandei agora? You see, there you have in the back Lá vocês têm, lá atrás, no this fundo, building created with a perfect geometry, esse central perspective, construído com uma geometria perfeita, central, with a central perspective, com uma perspectiva central, with a point of escape that is right in the center. com um ponto de fuga que é bem no centro. And then you have in the bottom, you have, it's not showing yet. Não recebemos nada. Não está mostrando, a gente Oh, não sim. recebeu nada. Direct message. No, I send I sent to one person. Não, desculpa, eu mandei para uma pessoa só, peraí. Everyone. Todo mundo agora, peraí. You see technology. Tá vendo? Tecnologia, gente. And distraction. Now I think E distração também. Peraí, que eu acho que agora... So there, and in the front, you have a crowd of people. Tá vendo? Na frente, vocês têm uma multidão de gente. But this crowd is also organized with a central perspective. E essa multidão tá também organizada com uma perspectiva central. Or, for example, Como, por exemplo... let's see if I can find it, because... Deixa eu ver se eu consigo achar. Yes. This is very similar. Porque esse daqui também é muito parecido, peraí. But here you can see, Aqui vocês podem ver... to everyone, Todo here you mundo. can see certain lines Aqui vocês podem ver algumas linhas that make evident for you the perspective that the painter used and the composition. que deixam evidentes para vocês as linhas que o pintor utilizou e a perspectiva também. Or you can look at the Deposizione by Rosso Fiorentino. Ou vocês podem It's olhar very clear. também. Vocês podem ver também a Deposizione do quem? Rosso Fiorentino. Do Rosso Fiorentino. Yes. Não sei como é que eu traduzo o nome. No, Rosso Fiorentino è un nome É o nome delle. dele. È un nome delle. And also there you can see. E aqui também vocês podem ver. So, composition does not only have to do, though, with the organization. Então, composição não tem só alguma coisa a ver, porém, com organização. In a love declaration, what passes is the passion, let's say. Numa declaração de amor, o que passa é a paixão, vamos dizer. But in a true poem, in a true love poem, Mas num poema de amor, num verdadeiro poema de amor, other meanings also pass.
pass. outros significados também passam. For example, the vision of the poet about human life. Por exemplo, a visão do poeta, a visão do poeta sobre a vida humana, Yes, or about the passing of time. ou sobre o passar do tempo. The fact that we all are born young and new, O fato que que todos nós nascemos jovens e novos, and if we are lucky, we die old. e se nós somos sortudos, a gente morre velho. So composition has also this other aspect. Então, composição também tem esse outro aspecto. And this other aspect of the composition of the group is the work of the director. E esse outro aspecto da composição do grupo é um trabalho do diretor. Where, for instance, the point of perspective, of escape of the perspective, Onde, por exemplo, o ponto de fuga, da o perspectiva, ponto de fuga da perspectiva is chosen in relation to what is important in that moment. é escolhido em relação ao que é importante naquele momento. In Dies Irae, you have many quotations, Em Dies Irae, a gente tem várias citações, not literary quotations, não citações literárias, but from paintings. mas citações de quadros. You could look and have fun trying to discover what are the paintings that are quoted. Vocês podem assistir e se divertir tentando descobrir quais são os quadros que são citados. But Mas I see now several groups, especially young groups, eu vejo agora vários grupos, especialmente grupos jovens, that are looking to discover something maybe related to their roots. que estão tentando descobrir alguma coisa, talvez relacionada com a raiz deles. And maybe their roots have been vilified for centuries. Vilified. They have been treated as something low, E talvez disprezzate, as raízes deles tenham sido desprezadas no passado and still are despised and vilified. e ainda são desprezadas e marginalizadas. So it is a noble effort. Então é um esforço nobre. And so they use certain forms, Então eles usam algumas formas, songs, canções, which are also forms, sonic forms, que também são formas sonoras, dances, danças, positions, posições, attitudes, comportamentos. attitudes, no, comportamentos. But we should understand that a form is like a shell. Mas a gente tem que entender que uma forma é como se fosse uma concha. Sometimes, as actors, we are on stage Às vezes, como atores, a gente está no palco and we feel nothing. e a gente não sente nada. And so we try to push something in it. E aí, então, a gente tenta fazer pressão para colocar alguma coisa nisso. And we do actually this. E a gente faz isso, na verdade. We use our muscles. A gente usa os nossos músculos. We block our respiration, our breathing. A gente bloqueia a nossa respiração. We don't blink anymore. A gente não pisca mais. We make violence to our own nature. A gente faz violência contra a nossa própria natureza. And this is interesting. Isso é interessante. Because in life it doesn't happen, Porque na vida isso não acontece. or much less. Ou muito menos. Meaning that in life we can spend the whole day Por exemplo, o que significa que na vida a gente pode passar o dia todo without feeling anything, sem sentir nada. or just some boredom, Ou somente uma noia. Noia. Italiano, não sei se em oh, português. yeah, Tédio. Às Tédio. vezes somente tédio. or some kind of irritation, Ou
algum tipo de irritação. But as actors, we want to feel. Mas como atores a gente quer sentir. So there, with these forms, sometimes we try to fill them up with something. Então, às vezes, com essas formas, a gente tenta preencher elas com algumas coisas. And there we should understand that this process of composition is not the only side of the work of the actor. E lá a gente precisa entender que esse processo de composição não é o único lado do processo do ator, do processo of the actor, Yeah. do processo do ator. Process or work, we can say. Process is a strange word. Processo é uma palavra estranha. O trabalho do ator, a gente pode dizer. Because the other side is everything that is there. Porque o outro lado da composição é tudo que... Não, do trabalho, não da Desculpa. composição. O outro lado do trabalho do ator é tudo que já está lá And normally it's a mess, e que normalmente é uma bagunça, a chaos. caos. What I feel, what I think, O que eu sinto, o que eu penso, what my body wants. o que meu corpo quer. You want some chocolate Meu corpo quer um pouco de chocolate, or some coffee, um pouco de café, or I'm afraid. ou eu estou com medo. So, and sometimes there is in me something else. There is a drive, an aspiration, a beauty. E às vezes tem dentro de mim uma outra coisa, um fluxo que vai, uma beleza, uma inspiração. And this should somehow fight against this composition. E isso, de alguma forma, tem que lutar contra essa composição. It's two different forces. São duas forças diferentes. We should be awake. A gente tem que estar acordado. We should be alive. A gente tem que estar vivo. And how? Mas como? And this is difficult. Isso é difícil. And each one should find her or his way. Porque cada um tem que encontrar o seu jeito. You can learn how to compose things. A gente pode aprender como compor as coisas. It can be banal. Pode ser banal. It can be very interesting. Pode ser muito interessante. But this other aspect is more mysterious. Mas esse outro aspecto é mais misterioso. When we finished performing Dies Irae, Quando a gente parou de trabalhar com Dies Irae, de apresentar, de apresentar, I thought, that's enough. eu pensei, é suficiente. And then when I started to work with the colleagues who are now my colleagues, E aí, quando eu comecei a trabalhar com os meus colegas, que são agora os meus colegas, and we were working on the poems of Allen Ginsberg, e a gente estava trabalhando com os poemas de Allen Ginsberg, I really tried not to intervene by composing as a director. eu realmente tentei não interferir com a composição como diretor. So it was not easy. Então, não foi fácil. Because yes, I had some experience to work with an actor, not for the composition. Porque, sim, eu tenho alguma experiência em trabalhar com um ator, não para a composição, Or una actriz, ou uma atriz, but rather to discover something together, mas para descobrir alguma coisa juntos, to develop a relationship para desenvolver uma relação where there is at the same time an intimacy and a challenge. Que tenha ao mesmo tempo uma intimidade e um desafio, Where we don't need to hide, onde a gente não precisa esconder, but to intervene in the group of our work without composing what the group is doing, it was new for me. mas encontrar um modo de interferir no trabalho de um grupo que não fosse através da composição era novo para mim. So for most of the time in the beginning, I just waited. Então, na grande parte do tempo, a maioria do tempo no começo, eu só esperei. Sometimes I was saying, yes, good, or no. Às vezes eu falava, sim, tá bom, ou então não. And this is something that it's, for me, fascinating. E isso é uma coisa que, para mim, é fascinante. Because to be a director develops a lot of habits.
Porque ser um diretor faz com que a gente desenvolva muitos vícios. The habit to direct, O vício de dirigir, o hábito de dirigir, to say, do this, do this, do this. de dizer, faz isso, faz isso, faz isso. You sit there, you sit there. Você senta aqui e você senta aqui. And yes, there is some knowledge behind it. E, sim, tem algum conhecimento por trás disso. But at a certain moment, it becomes like a prison. Mas a partir de um certo momento começa a virar como se fosse uma prisão. Why do we want to feel something when we are on stage? Por que a gente quer sentir alguma coisa quando a gente está no palco? We want the people to tell us that we are sensitive. A gente não. A gente quer que as pessoas digam pra gente que a gente é sensível, se tocaram com o que a gente fez. For me, this is a question. Para mim é uma pergunta. We continue doing performances. A gente continua fazendo o teatro. And I think that when someone is young, one should not think about why I want to do this. Mas eu acho que também quando alguém é jovem, não tem que ficar pensando por que eu quero fazer isso. No, just do it. Não, vai lá e faz. Do. Faz. But at my age, I really start to ask myself, Mas na minha idade, eu realmente começo a me perguntar. remember what I said in the beginning? Lembra aquilo que eu falei no começo? I was busy in composing this text. Que eu estava ocupado compondo esses textos. And I forgot something essential. Os textos para o ciclo. E eu esqueci uma coisa que era essencial. When you create and you are absorbed in what you do, Quando você cria e você está completamente absorvido pelo que você faz, and composing something can be extremely fun. e composição pode ser uma coisa que é extremamente divertida. Because it's like to play cat and mouse with the spectator. Porque é como se você estivesse brincando de gato e rato com o espectador. But try not to forget what is essential for you. Mas tenta não esquecer o que é essencial para você. For you, Para você, whatever that is. independente do que seja. So now maybe someone has some questions because I'm done. Então, talvez agora alguém tenha alguma pergunta, porque eu acabei. If nobody has any question, we can stop. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente pode parar. I can ask question. Sure. Who are Who? you? Let's see if we can see you. Yes. Hi, Hi. I am by. Tchau, eu sou Berfin. Berfin. Yes, Hello. Nice to Yeah. meet you. Prazer. nice to meet you. I'm really happy to listening to you. Thank you. Eu estou muito feliz. First of all, Queria agradecer vocês, primeiramente. and I'm really wonder what are you doing and where are you? Because I just heard your names and your places from Eu my estou theater pensando, teacher. onde é que vocês estão e o que vocês estão fazendo, porque eu escutei o nome de vocês do meu professor. I live in Kurdistan, Ahmed, and I watched yesterday a play
of, I don't know, I think from your work center. Eu assisti ontem um espetáculo de vocês, do Eu Work vivo no Center. Kurdistan. Ah, eu sou do... Oh, meu Deus, como é que fala isso, gente? Kurdistan. Kurdistan, Yes, com a N. E, and obrigado, desculpa. Eu vi a peça I de vocês ontem, do Work Center. I did love it, and I wanna how I can say I wanna come, how I can come, or how I can meet with you face to face, and how I can join your world because it's really sounds exact to me. E eu estou me perguntando como é que eu posso encontrar vocês pessoalmente, como é que eu posso fazer parte do mundo de vocês, porque, sorry, I lost the very end, because it's, what to me? Interesting. Porque é muito interessante para mim. Yes, Thank you, thank you. Bertin. Obrigado, Bertin. Well, nowadays, as you know, all the borders are closed. Então, hoje em Yes. dia, como você pode imaginar, todas as fronteiras estão fechadas. But 2 years ago, there was people from Kurdistan in a meeting we created in Turkey, from Kurdistan, from Iraq. Mas 2 anos atrás tinham pessoas do Kurdistão quando a gente fez esse nosso encontro na Turquia e também do Iraque. And this year we couldn't do it. E esse ano a gente não conseguiu fazer. And we did something A online. gente fez alguma coisa online So we are going to try to continue to do something online. e a gente vai continuar tentando fazer alguma coisa online. I have a certain idea, Eu tenho uma ideia, and my colleagues too have many ideas, e meus colegas também têm várias ideias, of a kind of free university. de uma espécie de universidade livre. And I hope we will continue also with Ciclo. E eu espero que a gente continue também com o ciclo. So for now there is that. Então, por enquanto tem isso. Otherwise, you are always welcome. E, de qualquer maneira, você é sempre bem-vinda. And then you can visit us. Daí você pode visitar a gente. And you can see if the work is good for you. E você pode ver se o trabalho é bom para você. And it depends also on which moment of our work we are. E depende também de qual momento do nosso trabalho a gente está. What we are doing in a certain moment. O que a gente está fazendo em um determinado momento. But you're welcome. Mas você é bem-vinda. Thank you so much. Maybe in these days I can continue with online if these lectures or these meetings will be online and will be Zoom links in your websites. I can always follow it. Yes. Also, You can also follow on Facebook. Obrigada. Eu vou continuar, então, esses dias seguindo o trabalho de vocês online, no YouTube e vendo os links. E Mário falou que você também pode... Follow us on Facebook because we post. E você pode também seguir a gente no Facebook, porque a gente faz vários posts. Com Open Program. Com Open Program. Thank you, Bertin. Obrigado, Bertin. thank you. Boa noite, Mário. Boa noite. E Eduardo. Boa noite, Mário. Eu tenho uma pergunta relacionada Débora, a esse tempo que a gente está vivendo. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, Débora, deu uma pequena... A gente não ouviu até agora. Tá. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Eu tenho uma pergunta relacionada a esse tempo que a gente está vivendo dessa pandemia que está nos isolando uns I dos have a outros. question about these times that we are living now, about these pandemics that are isolating us. Porque o trabalho do Mário que eu tenho conhecido, o trabalho da equipe de vocês que eu tenho conhecido
um pouco mais agora, because the work, Mario's work and the work of the teams that I've been knowing better now, é um trabalho que eu vejo que ele vai muito ao encontro do outro, ao encontro daqueles que não necessariamente estão inseridos num contexto teatral. it's a work that I see that goes towards the other, that goes towards the ones who are not necessarily included in the theatrical context. Então, como é que nesse tempo, que a gente não sabe quando ele vai terminar, nesse tempo de isolamento social, So how that in these times that we don't know when we'll finish, in these times of social isolation, como vocês pensam continuar esse trabalho que, pelo que eu entendi, tem o objetivo também de encontro, de encontrar o outro, de permitir esse encontro? how do you think how do you plan to continue this work that, if I understood well, has the goal to, as a goal, the encounter, the meeting the other? Thank you, Deborah. Obrigado, Débora. That's the same question we are asking ourselves. Essa é a mesma pergunta que a gente está se fazendo. But at the same time, even with the tragedies, Mas, ao mesmo tempo, mesmo com as tragédias, with so many friends affected com tantos amigos afetados, and also not friends, e alguns também não amigos, não, desculpa, amigos afetados e também os que não são amigos, there is this aspect that, yes, now we have to ask ourselves tem esse aspecto que agora a gente tem que se perguntar: how to continue, como continuar? for what, Para quê? with what. Com o quê? Now we talk about essential workers, right? Agora a gente fala de trabalhadores essenciais, né? The people driving the public transport, As pessoas que dirigem os transportes públicos, the nurses, os enfermeiros, the people cleaning, as pessoas que limpam, things that cannot stop. as coisas que não podem parar. Are we essential workers? A gente nós somos trabalhadores essenciais. What can we do that is of service, that is of needed service? O que a gente pode fazer que é um serviço, que tem a ver com um serviço que é necessário? You are from Brazil, right? Você é do Brasil, né? Sim, sou. Apesar de morar na França, mas sou brasileira. Yes, although I live in France, I am Brazilian. You know, here in Italy, but also in Brazil, we see this huge wave of nationalism appearing. Então, aqui na Itália, mas também no Brasil, a gente vê essa enorme onda de nacionalismo, Of aggression, de agressão. of lack of even shame, de falta até mesmo de vergonha. of, yes, shameless racism. Como, por exemplo, um racismo sem vergonha. And we say that culture is needed. E a gente diz que cultura é necessária. But I ask myself, what have we been doing for the past 40 years? Mas aí eu me pergunto, o que a gente fez nos últimos 40 anos? If we are at this point, Se a gente chegou nesse ponto de agora.
And here is my question, why I do performances. E aqui está a minha questão. Por que eu faço teatro? And I don't think that everybody should ask this question. Eu não acho que todo mundo tem que se perguntar isso. When we say everybody should do this, it's already something a little fishy. E quando a gente fala todo mundo tem que fazer não sei o quê, já é alguma coisa um pouco inconsistente. But no, dangerous. Perigosa, But I cannot avoid this question. mas eu não posso evitar essa pergunta. So, yes, we are creating performances, Então, sim, a gente está criando performances new teatrais, works. novos trabalhos For teatrais. example, Eduardo is creating new performances. Por exemplo, Eduardo está criando trabalhos teatrais. I am creating a solo piece with myself. Eu estou criando uma peça sozinho. I am working with 2 other people on another piece Eu estou trabalhando com outras 2 pessoas uma outra peça where I am acting too. que eu estou atuando também. Together with Grazielli, we are working on some material related to the Afro-Brazilian traditions. Junto com a Grazielli, eu estou trabalhando também em outro material relacionado com tradições afro-brasileiras. Grazielli é outra atriz da companhia. Jorge and Felicita, they are working on a piece related to Italian and Colombian myths. Jorge e Feli, outros atores da companhia, estão trabalhando com Colombian and Italian myths. Com mitos colombianos e italianos. Pauline is working on a solo piece. Pauline está trabalhando numa peça sozinha. Together with Aga. Junto com a Agnieszka. Aga is working on her monologue that you can see also tonight streaming Katie's Tales. A Aga está trabalhando no seu monólogo que você vai poder ver hoje à noite no streaming, que se chama Os Contos de Katie. And the whole group is working on a new piece, a collective piece. E o grupo inteiro está trabalhando numa peça coletiva. That is based on the writings of a French writer. Que é baseada nos escritos de escritor francês. René Daumal. René Daumal. And also we have another piece, The Hidden Sayings. E a gente tem também uma outra peça que se chama As Palavras Escondidas. And all this is going forward. E tudo isso está indo em frente. As we can. Como a gente pode. Respecting all the protocols of safety. Respeitando todos os protocolos de segurança. And we are lucky because periodically we are tested. E a gente tem muita sorte porque a gente é testado periodicamente. So it's a situation of luxury. Então é uma situação de muito luxo. So the first thing I would say is be safe. Então a primeira coisa que eu diria é fiquem seguros, estejam seguros. Care for your health and the health of the people, the weaker people near you. Se preocupem com a saúde de vocês e com a saúde das pessoas que têm a saúde mais frágil perto de vocês. Ou situação mais frágil. Ou situação mais frágil. And at the same time prepare. E ao mesmo tempo se prepara. Prepare and study. Se prepara e estuda. Study how life is working. Estuda como que a vida está funcionando. Study what is this thing. Estuda o que é essa coisa. That I see you. Que eu vejo você. I'm next to him. Estou perto dele. I'm perceiving. Eu estou percebendo. I'm thinking. Eu estou pensando. I'm feeling something. Eu estou sentindo alguma coisa. And in this moment of study, e nesse momento de estudo, like when you are, a teenager, como quando você, como adolescente,
and you have a very good teacher, e você tem um professor muito bom, and you become passionate about something you study, e você se apaixona por alguma coisa que você estuda. and in that moment you don't study for something else. E naquele momento você não estuda para alguma coisa. You are living your life in the act of getting to know that you know nothing. Naquele momento você está vivendo a sua vida e aprendendo que você não sabe nada. On the other hand, we are preparing our work here, E, por outro lado, a gente está preparando o nosso trabalho aqui, locally, nesse local, na cidade, in the town we live, na cidade que a gente vive, in the region where we live, na região que a gente vive, forgetting about too much traveling. esquecendo muitas viagens. We traveled for 20 years so much A gente viajou por 20 anos tanto that we forgot that it is not normal. que a gente esqueceu que não é normal. And we are preparing, trying to find a way in which we can be useful here. E a gente está se preparando, tentando encontrar maneiras através das quais a gente pode ser útil aqui. To be like, as much as possible, conscious citizens. Para a gente ser o máximo possível cidadãos conscientes. Not heroes, Não heróis, just citizens. cidadãos, somente cidadãos. And also we are trying to develop contacts and to keep our contacts with far. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando desenvolver contatos e manter os nossos contatos com as pessoas que estão longe. Old people, Pessoas mais velhas, young people, pessoas mais jovens, people we trust. pessoas que a gente confia, People who trust us. pessoas que confiam na gente. If somebody trusts you, you have a responsibility. Se alguém confia em você, você tem uma responsabilidade. We have to keep that, E a gente tem que manter isso. keep that responsibility. E manter essa responsabilidade. So we try to do this, keeping contact online. Então, a gente tenta fazer isso mantendo contato online. And also trying to give space to people that have less visibility. E também tentando dar visibilidade, dar espaço para pessoas que têm menos visibilidade. Who have a voice, but this voice is not heard. Que tem uma voz, mas essa voz não é ouvida. And it's not heard not because they speak softly, E não é que não é ouvida porque eles falam manso demais, but because it is suppressed. mas porque é suprimida, It is taken away from history. porque é apagada da história, It's taken away from the present, é apagada do presente, from the future. do futuro. And at the same time, don't be afraid to be confused. E, ao mesmo tempo, não fica com medo de ficar confusa. It's confusing. É confuso. Thank you, Deborah. I hope I answered. Obrigado, Débora. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigada, foi ótimo. Thank you very much. It was very good. Hello? Hello? Rosario. Hello. Rosário. Mario, nice to see you Rosario. again. It's nice to see you again. Mário, que bom te ver de novo. Yes. I it's have very a good. beautiful remembers about you. Eu tenho- Beautiful. I never forget you. Never forget you. Eu tenho ótima memória. Mário. Eu nunca esqueço. Mario, I will go to this question in Spanish for Felicita. Felicita can to translate in English because I can understand more than to speak well.
Então, eu vou fazer essa pergunta em inglês para Felicita. O, Vou fazer essa pergunta em inglês para Felicita. E Felicita, você pode, por o favor, George traduzir Romero. o Okay. Jorge, eu não entendo Ok. direito. Jorge, você This pode is, traduzir em português. Jorge, você pode traduzir. You can E translate em inglês? em português. Okay. Okay, the first is, es una reflexión acerca del trabajo que he visto nuevamente de, bueno, This Iraes, o sea, This Iraes, nunca lo vi, Então, pero então, allá está- en América sí lo Isso é uma vi en reflexão. Pontevedra. Isso é uma Espera un reflexão. momentito, Rosario, para Jorge, para traducir, Ah, por favor. excuse me. Isso aqui é No uma reflexão que eu fiz do trabalho de Dies Irae, que eu vi, que eu não vi. que eu não vi. This is a But reflection of the America work of sí lo this vi, Dies Irae sí that lo I vi. didn't see. pero América sí lo pude ver. Mas I Am America eu sim consegui ver, assistir. And Sí. I Am America, yes, I could see it. Sí. Sin embargo, sucede que siento que siempre es la primera vez que veo, bueno, en este caso ver a América virtual, igual fue una primera vez de nuevo. Mas, de qualquer jeito, eu sinto que cada vez que eu vejo este espetáculo é como se fosse a primeira vez que eu vejo o espetáculo. Neste caso, sim, eu assisti a Yama America online e é a primeira vez. No, In any case, la primera vez era ao vivo. the Sim, first sim, time I sim. saw I Am America, it was live, but each time Claro. I see, it looks like it's the first time I'm seeing, Online also. Sí. even when it's online. Bueno, descubrí cosas completamente nuevas, pero hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que hay detrás tanto del texto como de las actuaciones de los performers, que es algo para mí muy, muy especial. Não, eu perdi. Você pode começar em inglês, eu falo. Ele não fala espanhol. Não, também perdi, estava esperando você pegar em português. Não, Rosario, Não tienes que consigo. hablar de nuevo y si puedes I saw the performance, but every time I see different things. And this time when Sí. I saw online, I saw different things. Sí. But also I saw something behind the acting of the actor that for me is very special. Sí, lo que hay detrás del texto y de los actores es algo muy especial para mí. Y la pregunta viene acá en el área de la dirección y la actuación. Então, o que eu vi detrás do trabalho dos atores e é muito especial. E aqui vem a pergunta que tem que ver com o trabalho da direção e da Actuação. atuação. La actuación. What I see behind the work of the actors and behind the text, it's something that for me is interesting. And here comes the question about acting and directing. Sí, por favor. En estos momentos en que estamos casi todos los actores trabajando de manera virtual, ¿cómo se rompe esta muralla para poder descubrir aquello que está escondido Neste en el momento, alma del actor? nesses momentos em que estamos todos trabalhando de jeito virtual, como podemos fazer para romper com este muro que deja, perdóname, con esta muralla, dijiste? Con este muro para poder trabajar en el alma del actor y cómo... Sí, eso. Conseguir trabalhar com a alma do ator. To Eso. work with the soul of the actor. How can we go through this Claro. work
of virtual communication. Exacto. Y a nivel eso es de dirección. Y a nivel de actor, ¿cómo poder trabajar procedimientos que puedan traspasar este muro para, en este caso, un director que quiere leer este E- trabajo? Sim. E no caso, a primeira pergunta é no caso do diretor, e esta segunda é como trabalhar como ator com procedimentos que possam traspassar este muro também para entrar em contato com o diretor. Sí. Yeah, that's I don't have the answer, Rosario. Eu não tenho a resposta, Rosário. You understand Portuguese, no? Você entende português? So for me, it's difficult to rehearse in this way. Então, para mim, é difícil ensaiar desse jeito, Through the internet. através da internet. Our situation is that many of us share apartments. A nossa situação é que muitos de nós dividem apartamentos. So they can keep working, Então, eles podem continuar trabalhando, which creates other problems que criam outros problemas, because there is the problem of a private space, etc. porque tem um problema de um espaço privado e etc. But okay, always there are problems. Mas tudo bem, tem sempre problema. Thomas Richards and his two teams, they rehearse also online. Thomas Richards e os dois grupos dele trabalham também online. I am not able. Eu não sou capaz. So that's why I started to work something where I was acting. Por isso, eu comecei a trabalhar em alguma coisa que eu estivesse atuando. And then when it was possible again to meet, because the protocols were a little less strict here, E também um modo que eu pudesse alguns de nós pudessem se encontrar. no, and then when the protocols became less strict, E depois, quando os protocolos começaram a ficar um pouco menos rigorosos and we could meet again, e a gente conseguia se encontrar de novo, I asked two persons, Eduardo and Felicita, eu pedi a duas pessoas, Eduardo e Felicita, to direct me. para me dirigir. And then I also worked on another material but as an actor. E aí eu também trabalhei em um outro material como ator. And then when it was possible to meet again, even with precautions, E depois, quando era possível de se encontrar de novo, sempre com as precauções, I asked one actress already during the lockdown, I asked an actress of the group, Pauline, to create certain materials. e também já durante o primeiro lockdown, eu pedi para uma atriz do grupo, Pauline, And a musician, a piano player, criar uma performance, material. criar um material, e And I also asked a piano player eu também pedi a um pianista to start to work on the text that I was working as a musician. para ele começar a trabalhar nos textos que eu estava trabalhando. And then when it was possible to meet, I met with Pauline and we started to work. Como um musicista. E aí eu pedi para a Paulina, quando a gente pôde se reencontrar, para a gente To meet and work together. se encontrar e trabalhar juntos. Or I asked Eduardo to work on a text, and then when it was possible, we started to work with me watching. E eu também pedi para o Eduardo trabalhar num texto, e quando foi possível, a gente se encontrou para eu assistir. And then the situation now, it's always fluctuating. E a situação agora está sempre flutuando, So it's impossible to plan. porque é impossível se programar. It's day by day. É dia após dia. But in this way, I found for myself Mas
desse jeito, eu achei para mim mesmo a kind of continuity. uma espécie de continuidade. And the same I see for the people of our group, all the people of our group. E a mesma coisa eu vejo para todas as pessoas do nosso grupo. They started creating material in small groups around these works of René Daumal. Eles começaram a criar material em pequenos grupos em relação a esse escritor francês, René Daumal. And 1 week ago, it was possible for us to meet. E uma semana atrás foi possível que a gente se encontrasse. And there was a kind of filage of all this material where everybody took part, me also. E aí teve uma espécie de passadão. Eu não sei espanhol como é que é, agora é bem específica essa palavra. Teve uma espécie de filage. Um passon. Passon. E que a gente... Filage? Where we put all this material. Onde a gente colocou todos esses materiais. And it was possible to meet legally and safely. E foi possível se encontrar legalmente e de forma segura. Which for me is essential. Que para mim é essencial. That's the first thing. É a primeira coisa. The actors should be healthy. Os atores têm que estar saudáveis. Our work cannot harm anybody, at least. O nosso trabalho não pode machucar ninguém, pelo menos. It can be bad. Pode ser ruim. But don't harm anybody. Mas não machuca ninguém. And for us, this meeting was a special moment. E para a gente, esse encontro foi um momento especial. So, my advice would be go day by day. Então, o meu conselho seria, vai dia após dia. And find a continuity for yourself. E encontra uma continuidade para você mesma. And if you are responsible for the work of other people, e se você for responsável pelo trabalho de outras pessoas, then try to help them to find their own continuity. Nesse caso, tenta ajudar eles a encontrar a continuidade deles mesmos. Keeping in mind at the same time, tendo em mente sempre, that these are very stressful times. Que esses são tempos muito estressantes. Yeah. Thank you very much, Master. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado, mestre. Mario. Muito obrigado. Masters are very old. Os mestres são muito velhos. I'm not that old. Eu não sou velho, tão velho assim. And masters are wise. Masters are wise. E os mestres são sábios. I'm not wise. Eu não sou sábio. Okay. Big kisses for you. Tá bom. Grandes beijos para você. Oh, Terry. Hi, Terry. Hey. Hello, Terry, the two of you there. Good to see you, Mario. It's good to see you, both of you. Also in the United States, it's not that easy, eh? No. Maria, oi Maria, hola. No. Deborah. Hola. Hola. ¿Puedo? Puedes, claro. Hola. Sí, qué bonito
bueno, el intercambio en este momento, ¿verdad? Es siempre como algo tan necesario y al menos de este modo, pues nos podemos sacar, ¿verdad? También así el amor y lo esencial también. É muito bonito esse momento, é uma troca muito importante, muito necessária, e também a gente não pode tirar o amor e vai continuar, vai. Sí, me da mucha alegría. Sí hay la limitación, pero al mismo tiempo la alegría de la posibilidad de imaginarnos. Yo creo que más que nada nos estamos imaginando aquí. E apesar das limitações, também dá muita felicidade saber que a gente pode imaginar. And despite all the restrictions, it's very beautiful to know that we can imagine from far. Sí, tuve la oportunidad de ver Dies Irae. Aún no he visto I'm America. Eu tive a oportunidade de ver Dies Irae. I had the opportunity to see Dies Irae, but I didn't see I Am America. Mas eu não vi I Am America. Sí, entonces mirando Dies Irae, ¿en qué año se creó la pieza? Então, vendo Dies Irae, so seeing Dies Irae, in which year did you create the piece? Em que ano vocês criaram o espetáculo? I think it was 2003. Eu acho que foi em 2003. 2003. Ok. Yo la miraba y sentía que era ahora también, ahora igual. E eu via e sentia que era como se fosse agora, igual. I was seeing it, watching it, and I felt as if it was now the same. Entonces la pregunta que me hacía sobre sobre cómo volver sobre una pieza que ha sido trabajada como son los procesos de trabajo creativos, ¿no? Que hay que investigar. E eu me perguntei como seria voltar a uma peça que foi trabalhada do ponto de vista do processo criativo. So I asked myself, how would be to come back to a piece that was worked from the point of view of the creative process? Hay un gran esfuerzo como proceso de trabajo largo, intenso, donde se ha puesto lo mejor que se ha creído hacer en ese momento para componer, ¿verdad? Onde se colocou o melhor de si no momento de criação daquele trabalho, where people who were involved put the best of they could put in the moment where they were creating. What they thought was the best. What they thought was the best. O que eles pensavam fosse o melhor no momento da criação. Entonces, es que te plantearías regresar a retomar una pieza que ya está ahí, que ya ha sido hecha. ¿La retomarías, la descompondrías o sencillamente la dejas ahí? So, reposar. Would you take back a piece that had already been done? Você retomaria um espetáculo que já foi feito ou você deixaria ele ali repousando? Or you would just leave it there resting? Thank you, Maria. Obrigado, Maria. Graças, Maria. Before answering your question, I would like to mention one thing. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer uma coisa. Você entende português, Maria? Sim. Sim? Ok. And grazie. And you said here we are imagining. Porque você falou que aqui a gente está imaginando.
And I think that that's something good and important. E eu acho que isso é uma coisa boa e importante. To be able to imagine something together. Ser capaz de imaginar alguma coisa juntos. If we can have a function now, Se a gente pode ter uma função agora, it's exactly this. é exatamente essa. Not so much to try to defend what we have got, Não tanto tentar defender aquilo que a gente conquistou, or to adjust a little bit so that we can survive in these times. ou se ajustar um pouquinho para que a gente possa sobreviver nesses tempos, But to try to radically think anew, mas tentar radicalmente pensar o novo, a radically different society. uma sociedade radicalmente diferente. For example, where the educational richness of a country Por exemplo, onde a riqueza da educação de um país is not only the public school, não é somente a escola pública, but where the public service of education mas aonde o serviço público de educação includes the grandfather who brings the child to the garden, inclui o avô que trouxe a criança para o jardim de infância, or keeps the child at home if they cannot go out because there is a lockdown. ou que mantém a criança em casa porque não pode sair porque tem lockdown, Because the grandfather is a richness. porque o avô é uma riqueza. As it's a richness, maybe a theater group, maybe. É como pode ser uma riqueza também um grupo de teatro, talvez. If it serves not only itself, Se isso não serve somente a nós mesmos, a si mesmo. a si mesmos. If it serves, for example, public service. Se isso serve, por exemplo, ao serviço público, The school. a escola. So for me, this is a challenge that is living now. Para mim, isso é um desafio que tá vivo agora, tá vivendo agora. How to imagine something, Como imaginar alguma coisa, not just to resist, não somente resistir, but to go forward. mas ir em frente. About deconstructing a past piece and reconstructing it. E sobre construir uma peça no passado e reconstruir isso, Well, a lot of these pieces were made on the people who were there. muitas dessas peças foram criadas para as pessoas que estavam lá. But this can be an interesting challenge. Mas isso pode ser um desafio também interessante. But for me, the question is a little different. Mas para mim a questão é um pouquinho diferente. For instance, when we finished with the series, we stopped. Por exemplo, quando a gente acabou de fazer o Desir, a gente parou de apresentar. And I realized that the series was some kind of dark apocalypse, even if funny for me. E aí eu me dei conta que Desir era como se fosse uma espécie de apocalipse obscuro, mesmo se tenha sido bastante engraçado para mim. Engraçado, não bastante, engraçado. Não bastante, engraçado. But I have a dark sense of humor. Mas eu tenho um obscuro senso de humor. And but I realized that the times were going towards an apocalypse. Mas eu me dei conta que o tempo estava indo na direção de um apocalipse. It was 2006. Foi em 2006. And I felt that we were going towards very dark times. E aí eu percebi que a gente estava indo em direção a tempos muito obscuros. So, Dies Irae is the title of the Gregorian song that we sing. Então, Dies Irae é o título do canto gregoriano que a gente canta.
in the performance. na performance, And it means day of wrath. e significa o dia da ira. And it's many composers created music on this text about the final judgment. E muitos compositores criaram... O quê, gente? Desculpa, me perdi. Musics E muitos compositores criaram canções for this text para esse texto that speaks about the final judgment. que fala do dia do juízo final. Sim. And I thought, that's not what we need now. E eu pensei, não é o que a gente está precisando agora. If we are going towards an apocalypse, A gente já está indo em direção ao apocalipse, we need to go somewhere a else. gente tem que ir para uma outra direção. I remembered what Grotowski was saying about Italian futurism. E eu lembro o que Grotowski falava sobre o futurismo italiano. You know, it was a movement during fascism, Então, você sabe, foi um movimento durante o fascismo compromised with fascism, que tinha um compromisso com o fascismo, which was singing the praise of progress and the machine. que era cantar o canto, o praise, Cantar o canto do progresso, o da canto máquina, do progresso, da velocidade. da machina, da speed. And Grotowski said that's why they failed artistically, E o Grotowski falou, foi por isso que eles fracassaram artisticamente, because they were going with their time. porque eles estavam indo junto com o tempo deles. So I thought, no, now we don't need any more Dies Irae. Então eu pensei, não, agora a gente não precisa mais de Dies Irae. Now we need a kind of Magnificat. Agora a gente precisa de alguma coisa do tipo Magnificat. Magnificat is the song that Mary sings Magnificat é a canção que Maria canta when she's pregnant, quando ela está grávida, when she feels this mystery moving inside herself. quando ela sente esse mistério, esse movimento misterioso dentro dela mesma. She doesn't know what will happen, E ela não sabe o que vai acontecer, but she sings the praise of this mystery. mas ela canta praise é uma palavra específica, não estou pegando. La lode, laudação. Porque ela canta este mistério. Ela canta para esse mistério. Sim, it's good. É foda, né? É foda, sim. And then, with I Am America. E depois, em relação a I Am America, And with all the cycle related to Ginsberg. e todo esse ciclo relacionado com Ginsberg, Which was very joyous. que teve muita joy, Alegria. muita alegria. It was like rock and roll. Foi tipo rock and roll. And I remember we performed in Paris Eu lembro que a gente se apresentou em Paris around the times of the terror attacks on, I think it was Charlie Hebdo. na época dos ataques terroristas, eu acho que foi Charlie Hebdo, And in New York. e em Nova York. And after maybe 8 years of performing this performance, E depois de mais ou menos 8 anos fazendo essa peça, and these other pieces related to Ginsberg, e essas outras peças relacionadas com Ginsberg, which were a beautiful adventure. que foi uma aventura muito bonita. In these two cities, for the first time, I understood Nessas duas cidades, pela primeira vez, eu entendi. I understood that the public Nessas duas cidades, pela primeira vez, eu entendi que o público was, for the first time, understanding the performance as I was understanding it 8 years before. pela primeira vez, estava entendendo o espetáculo do jeito que eu entendia ele 8 anos antes. And then I thought, that's it. Aí eu pensei, é isso.
We should stop the whole work with Ginsberg. A gente tem que parar todo o trabalho com Ginsberg. We should find what's the next step. A gente tem que achar qual é o próximo passo. We are in delay A gente está atrasado, because we cannot be about the news. porque a gente não pode falar sobre as notícias. We cannot be about the actuality. A gente não pode falar sobre a atualidade. We should be mysteriously ahead. A gente tem que estar misteriosamente à frente. To follow our intuition of what is going to be. Para poder seguir a nossa intuição do que vai ser. And this you can't catch by reading the actuality, the newspapers. E isso a gente não pode pegar lendo a atualidade, lendo o jornal. You catch this walking in the street. A gente capta isso andando na rua. You capture obscurely this, watching how people behave. A gente pega isso observando como as pessoas misteriosamente, mysteriously, No, you catch mysteriously this by watching. E você pega isso vendo, você pega isso misteriosamente vendo como as pessoas se comportam. Even your colleagues. Mesmo seus colegas. What are the interactions? Quais são as interações? What are their interests? Quais são os interesses? That they don't even know yet. Que eles ainda não sabem, que eles mesmos nem sabem ainda. You can feel it. Mas você pode sentir. And follow that. E seguir isso. Trust it. Confiar nisso. So for me to go back would be a very artificial operation. E para mim voltar a isso para mim voltar a isso seria uma operação muito artificial. I couldn't. Eu não conseguia. I am attracted by what is behind this veil. Louvar, desculpa, Praise. Eu estou atraído por quê? Pelo que eu estou atraído? By what is behind the veil. Porque está atrás do véu. Like when you look in the mirror. Como quando você olha no espelho. And you see that something behind you moves. E você vê que alguma coisa atrás de você se mexeu. And you turn and there is nothing. E você vira, mas não tem nada. That kind of seeing. Esse tipo de ver. Yeah. Sim. Ana. Sim, Ana. Acho que, com licença, Mário Sim. e Eduardo, acho que eu vou aproveitar esse momentinho só para avisar que nós estamos a quase 15 minutos do fim do nosso encontro. Obrigado, Janaína. Muito obrigado. Você é foda, né? Mário, você é foda. Those who are wondering what foda means, it's an expression in Portuguese. Yeah, it's very informal expression in Portuguese that I don't even know how to translate. It's cool. No. Ana Elia, tem um microfone desligado. Ana, o microfone de você tem que ligar o microfone. Your mic is off. Para baixo, na esquerda. Mário, eu acho que ela está com problema. Ela mandou a pergunta dela no chat. Obrigado, João. Obrigado. Oi, tenho que... Hola, from Barcelona. Ana, a gente... Maybe tell her. Wow. Ana, we are reading. Nós estamos lendo a pergunta. Mas ela sabe que ela que não está nos ouvindo também. Ela não está ouvindo a gente. She's not listening to us. How to do? O que a gente faz, gente, nesse momento? Será que eu escrevo um negócio assim e mostro para ela, gente? Ana,
¿Nos está escuchando? Ana, ¿nos estás escuchando? ¿Hace así o así? Vamos ler a pergunta dela e eu mando um recado no chat. Okay. Anna, I read your question. I could not hear you. Então, Ana, eu li a sua pergunta, mas eu não estou conseguindo ouvir você. For sure, what we do in these days is different than what we did yesterday. Não é melhor eu falar a pergunta dela para todo mundo? A pergunta dela é no chat. Ok. For sure? Sorry. For sure, the way we are... Yes? Por favor, vamos ler a pergunta para aqueles que estão nos acompanhando no YouTube. Yes, sim, vai. I haven't known how to explain. I wonder here, translate here. From I wonder, why? Yeah, I wonder. I wonder whether the pandemic may have put in place a different set of structures that may make us that may make us compose differently now. Have you noticed any changes in the way you are composing these days in the wake of the pandemic, as well as in the wake of the new structures she has brought? Graças. Então, eu fiquei pensando que durante a pandemia, que a própria pandemia talvez tenha colocado em um lugar diferente o modo de organizar as estruturas e que a gente provavelmente está compondo diferentemente. Você percebeu alguma mudança na maneira que você está compondo esses dias? E na maneira que a pandemia também acorda as novas estruturas que a própria pandemia trouxe? Não sei se ficou muito claro para as pessoas do português, mas talvez Anna, can you hear us? So, first of all, I think that what's natural and good is that everyone finds their ways. Então, primeiro de tudo, eu acho que uma coisa que é what and good? That it is natural and good. Uma coisa que é natural e boa é que everyone finds their own way. É que cada consiga achar o seu próprio caminho. Eat some chocolate because you are going down. Come um pouco de chocolate que tu tá. Second, I don't see clearly positive new structure that the pandemic is showing. Eu não estou percebendo novas estruturas que a pandemia está mostrando. I'm not optimistic in this field. Eu não estou otimista nesse sentido. What I see on a mass level, it's a rise of everything that's related to one's own direct material interest. O que eu vejo é que em massa o que está crescendo what is connected to one's own direct material interest. É o que está conectado com one. Desculpa, gente. With one's own material direct interest. Com material de seu próprio interesse. Com o seu próprio interesse imediato e material. Yeah. You see, you need more chocolate. Come mais chocolate. So I think we should invent our own ways. Então, eu acho que a gente tem que inventar os nossos próprios caminhos. Yes, we could take advantage of certain things. Claro, a gente pode se aproveitar de algumas coisas. Theoretically, we have more time. Teoricamente, a gente tem mais tempo. But practically, we, at least here, have less time.
Mas na prática, aqui, pelo menos, a gente tem menos tempo. Because, for example, to do things online takes a lot of effort. Porque, por exemplo, fazer algumas coisas online requerem muito esforço. So I don't think that what we need to find is already present in what is happening. Então, eu não acho que o que a gente tem que achar já está presente no nosso presente. But at the same time of this huge egoistic movement, Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo tempo desse enorme movimento egoísta, there are very special aspirations, tem algumas aspirações muito especiais, very thin, muito sutis, very, very delicate. muito delicadas. And this must be nourished. E isso precisa ser nutrido. And the solidarity. E a solidariedade. And everything that does not concern directly me. E tudo aquilo que não concerne em italiano, né? Concerne. E tudo aquilo que não diz respeito diretamente a mim. Sim. I think we have a last question. Eu acho que a gente tem uma última pergunta. I saw Patricia wanted to ask something. Eu vi que a Patrícia queria perguntar alguma coisa. Yes, I have a question and I'm very happy that I am able to make it. Sim, eu tenho uma pergunta e eu estou muito feliz que eu consegui fazer. I had been a testimony for work that you guys did with visitas, which is an action in our ciclo. Eu fui testemunha do trabalho que vocês fizeram com o cartão de visitas, que foi uma das ações do ciclo. And I could see in this, how could you say, since August, even before, we've been working and talking about it. Eu pude ver desde agosto, que a gente está já falando sobre isso, e desde agosto, desculpa, eu pude ver desde agosto, mas também desde antes, quando a gente começou a falar sobre isso. I could perfectly see that you build a structure to be in touch with these people that you had never been aware that they even existed before. Eu pude ver que vocês construíram uma estrutura para se colocar em contato com essas pessoas que vocês nem sabiam que existiam antes. And I have been curious all the time on how actually you prepared. How did you put all these things together to transmit to these people the closeness and the attention that you had put in these meetings? I had been a witness of that, and I have always wondered, how did they do it? E eu fiquei muito curiosa para saber como que vocês conseguiram criar um contexto para colocar tanta proximidade nos encontros que vocês tiveram com essas pessoas. Thank you, Patricia. Foi mais ou menos isso, né, Patrícia? Sim, sim. Foi exatamente isso. Thank you, Patricia, for everything. Muito obrigado, Patrícia, por tudo. Thank you, Maria Fernanda. Obrigado, Maria Fernanda. Thank you, Janaína. Obrigado, Janaína. Thank you, João. Obrigado, João. Thank you to all of you. Muito obrigado a todos vocês. Because you trusted us.
porque vocês confiaram na gente. We proposed something that seemed quite crazy. A gente propôs uma coisa que parecia meio doida. How we did, how we do. Como a gente fez, como a gente faz, We try. a gente tenta. In the group No grupo in which I am lucky to be working, que eu tenho muita sorte de estar trabalhando, with whom inside which I'm lucky to be working. In the group inside which I'm lucky to be working. no grupo no qual eu tenho muita sorte de estar trabalhando, There are people who have gifts. tem pessoas que têm talentos. And part of my job is that. E parte do meu trabalho é essa. To try to see what are these secret, hidden, forgotten gifts. Tentar ver o que tem dentro. Não, o que tem escondido. What are these hidden, forgotten, secret gifts? O que são esses escondidos, esquecidos, secretos talentos? For example, now we discovered that Eduardo has a talent for translation. Por exemplo, agora a gente descobriu que o Eduardo tem um talento para traduzir. And then to give to these persons the field where they can discover their own gifts. E depois tentar dar para essas pessoas o campo, fornecer o campo para que elas possam descobrir os seus próprios talentos. It's very good that you mentioned cartão de visitas. Foi muito bom que você mencionou o cartão de visitas. Because it has been kind of a secret work. Porque ele foi como um trabalho secreto. But what makes a group alive, or the work of a group alive? Mas o que faz um grupo vivo, ou um trabalho de um grupo vivo, it's always something that's a little bit secret. É sempre alguma coisa que é um pouquinho secreta. That which is not seen. Que não é vista. That which is not sold. Que não é vendida. Also, we should mention that in Cartão de Visitas, a lot of work was done by Graziele Sena. E sim, a gente precisa mencionar que muito do trabalho de cartão de visitas foi feito pela Graziele Sena. And she did an amazing job. E ela fez um trabalho incrível. Which will continue. Que vai continuar. For me, personally, it has to do with self-education. Para mim, pessoalmente, tem alguma coisa a ver com educação pessoal. With work on oneself. Com trabalho em si mesmo. When I die, quando eu morrer, nothing will stay. Nada vai ficar. But how did I spend my time? Mas como é que eu passei meu tempo? Or some of my time? Ou parte do meu tempo? To try every day to have one moment. Tentar a cada dia ter um momento where I remember no qual eu lembro that I'm part of something much bigger. Que eu sou parte de uma coisa muito maior.
and much more ancient, e muito mais antiga, which would probably continue after me, que provavelmente vai continuar depois de mim, even if I will have no proof of it, mesmo que eu não tenha nenhuma prova disso, which is a big universe. que é um grande universo. What am I? O que eu sou? But to remember just one time every day, Mas lembrar uma vez a cada dia see, I don't know how. Yes. Eu não sei como. There is no easy way. Não tem nenhum jeito fácil. And at the same time, it's not so hard. E ao mesmo tempo não é muito difícil. Some time ago, Há um tempo atrás, I was in a house where the children, before eating, they give praise. eu estava numa casa que as crianças, antes de comer, elas louvavam. You know, I'm not a religious person, Sabe, eu não sou uma pessoa religiosa. but this was easy Mas isso era fácil for the children. para as crianças. Every day, remember that you can always find something you can be thankful for. Todo dia lembrar que tem sempre alguma coisa que você pode ser grato No por. todos os dias, cada dia. A cada dia lembrar que tem sempre alguma coisa que você pode, pela qual você pode ser grato. It can be something that happened, Pode ser alguma coisa que aconteceu, a word that you learned, uma palavra que você aprendeu, anything. qualquer coisa. For the children, it's easy. Para as crianças é fácil. Maybe we can also try. Talvez a gente pode também tentar. It's time to end now. A gente tem que acabar agora.